Mas vamos lá, Lucas capítulo 18, e assim que você encontrar aí Lucas 18, diga glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 18, versículo de número 21. E disse ele, o jovem, a Jesus: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Quem pode salvar-se? Quem pode então ser salvo? Mas ele, Jesus, respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Você crê nisso? Eu vou ler então mais uma vez o versículo de número 27. Mas ele, Jesus, respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quem crê nisso? Você acredita que é possível mesmo um rico, Jesus usa esse termo, rico, entrar no reino de Deus? É impossível? Ou todos, ricos, pobres, podem entrar no reino de Deus? Você também acredita que ricos e pobres também podem ficar de fora do reino de Deus? A questão não é a classe social de ninguém. Não é rico, pobre, negro, pardo, índio, branco, americano, inglês. A questão não é a etnia de ninguém. Jesus aqui está indo muito além do fato de riquezas. Aqui está indo muito além. Porque tem pobre que não entrarão no reino dos céus, como tem ricos que entrarão no reino dos céus. Então é indiferente essa questão de classes. A questão é: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque homem nenhum pode salvar-se a si mesmo. O homem não pode salvar a si mesmo. Ele precisa de um Salvador. Quem crê que nós precisamos de um Salvador aqui? Então desocupe as tuas mãos e vamos usá-la para dar então a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Aplauda com toda a tua força. E enquanto você aplaude, abre a tua boca e dá glória ao nome dele. Isso, aplaude e glorifica, aplaude e exalta. Isso, vai dizendo: Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu Redentor. Eu abro mão de tudo, meu Deus, para poder ser salvo por ti, ó Deus. Isso, aplaude e glorifica. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada e nós queremos ouvir do teu Espírito. Então tome o teu lugar de honra nessa igreja. Fale conosco através da tua palavra. Prepare o nosso ouvido para ouvir e o coração para receber. E que a tua palavra, meu Deus, ela vá de encontro a cada vida e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por gentileza. Pode sentar e deixa Deus falar contigo. Minha gente, a Bíblia diz que um certo príncipe, em outras passagens dos evangelhos, diz que era um jovem. Mas Lucas diz que este príncipe, ou jovem príncipe, era detentor de uma fortuna. Era detentor de valores que para a época considerável, e que os evangelistas concordam no mesmo assunto, que a quantia que esse homem tinha
ele era de uma posição da qual estava acima da média da sociedade em que vivia, considerado rico, considerado um homem abastardo. E este homem, quando toma conhecimento de que Jesus está passando, diz o texto que ele corre até Jesus, com um dilema dentro de si, que ele carrega, e que era um conceito da época, e que permeia-se também até hoje isso na mente das pessoas, que para ser salvo precisa fazer alguma coisa, que para alcançar a salvação ela precisa dos seus esforços pessoais para atingir o nível da salvação. E com essa indagação que ele carrega dentro de si, essa dúvida, ele quer saber o que ele deve fazer para ser salvo, o que ele deve realizar para entrar no projeto de salvação de Deus, visto que ele é, sim, de fato, um judeu, descendente de Abraão, crê na ressurreição, crê na eternidade, apesar de um grupo dos judeus não acreditava haver espírito, nem ressurreição e nem vida após morte, que era o grupo dos saduceus, inclusive, que eram sacerdotes, acreditem nisso. Eram religiosos que não acreditavam haver salvação, nem espírito e nem anjos. E até que Jesus diz para eles, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivo. Porque esse grupo de saduceus, religiosos, parte sacerdotal, era só estética religiosa, era só representatividade no serviço a Deus. Mas não acreditava em absolutamente nada disso. Mas este jovem aqui, este jovem príncipe, indica claramente que ele é um rapaz religioso praticante, inclusive. Ele é um rapaz que preza a moral. Ele tem um certo aprecio pela moralidade. Porque quando ele chega até Jesus e diz, bom mestre, o que hei de fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? E essa indagação de muita gente acredita que precisa fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Que para mim ser salvo eu preciso jejuar mais, preciso orar mais, preciso ler a Bíblia 300 vezes no ano, preciso dar milhões de oferta para ser salvo, preciso fazer centenas e milhares de caridade para ser salvo. E as pessoas vão acreditando que podem ser salva pelaquilo que faz, como se fosse um pagamento para Deus, em retribuição por Ele salvar as pessoas. Então a pessoa pensa que tem que pagar, está em dívida com Deus. Todo ser humano antes de Cristo e depois de Cristo carrega esse sentimento dentro de si que parece que está devendo para Deus sempre, que tem que pagar para Deus algo, que tem que se fazer alguma coisa, porque senão Deus barbudo, com um cajado na mão, sentado no trono, fica muito irado comigo, se eu não fizer alguma coisa também para ser salvo. E aí você acha que pode galgar a salvação, atingir o objetivo da salvação por esforços próprios, por meritocracia sua. Eu sou uma pessoa que faço muitas esmolas, eu vou para o céu. Eu sou uma pessoa boa, ajudo todo mundo. Eu tenho boas obras, eu não desrespeito o meu pai, não desrespeito a minha mãe, não sou um adúltero. Então eu vou para o céu.
Eu fazendo isso, serei salvo. Eu fazendo estas coisas, eu estou com o passaporte carimbado para os céus. E as pessoas acreditam piamente nisso, né? A prática religiosa leva você a acreditar que fazendo isso, você é salvo. Que você precisa somente cumprir a cartilha da ética e da moral, que está tudo resolvido. Eu cumprindo a ética da moralidade, cumprindo todos os requisitos morais, então eu estou salvo. Eu estou salvo. Mas este jovem tem uma interrogação dentro dele, que grita, mesmo ele sendo um homem moral, ético, ele não tem certeza de salvação. Não tem certeza que é um homem que tem entrada nos céus. Carrega a dúvida ainda: será que eu sou uma pessoa salva? Será se eu morrer hoje eu vou para o céu ou eu vou para o Hades? Se eu morrer hoje eu vou para o seio de Abraão, gozar já do princípio da eternidade, ou vou para o tormento eterno como o rico Lázaro, onde há fogo, prantos e ranger de dentes, aonde eu vivo um inferno existencial dia após dia. A pessoa carrega essa dúvida: será? O que eu tenho que fazer mais para garantir minha salvação? E essa é a pergunta do jovem: o que hei de fazer? O que eu deva fazer? Mais jejum? Mais oração? Ah, pastor, o senhor está querendo dizer então que eu não preciso orar, jejuar e nem ser moralmente uma pessoa ética? Não estou te dizendo isso. O homem foi criado por Deus, feito por Deus para viver dessa maneira. Todo homem, todo mortal, independente dele ser religioso ou não, ele foi criado por Deus para andar nas boas obras. Você foi feito por Deus para ser uma pessoa boa. Você foi feito por Deus para ser uma pessoa fiel ao seu cônjuge. Você foi feito por Deus para ser honesto. Você foi feito por Deus para ser amoroso com o teu próximo e ajudar o teu próximo. Essas práticas, essas obras, não é cartilha para a garantia de entrada nos céus. Porque mesmo você sendo moral, sendo ético, mesmo você sendo uma pessoa extremamente correta nas suas ações e nas suas atitudes, ainda está te faltando alguma coisa. Ainda te falta algo que está te tirando dos céus. Porque ninguém é salvo por méritos, por meritocracia. Porque eu sou bom, porque eu faço obras boas, porque eu não respondo meu pai, não respondo minha mãe. Você está fazendo mais do que a tua obrigação como ser humano. Isso se chama humanidade. Isso se chama ser humano consciente de sua existência no planeta, que ele não está só aqui, que outras pessoas vivem, e o bom convívio é parte de nosso costume cultural de seres humanos racionais, que até os animais vivem em bom convívio. Isso não te faz um santo. Isso não te faz um ser melhor do que os outros, porque você não rouba, não mata, não adultera, não levanta falso testemunho de ninguém. Isso não te faz superior a ninguém. Isso só te torna um ser humano consciente da existência. Isso só te torna um ser humano que te faz enxergar que você é um ser humano e que o teu próximo também é outro ser semelhante a você e que ele é digno do meu respeito e da minha sinceridade e da minha dignidade para com ele também. Mas isso não te salva. Isso não te salva. As boas obras não te salvam, porque você foi criado para andar nelas. Isso é dever de todo homem, andar de forma correta, com lucidez, com a mente
clara acerca da sua existência e do próximo. Pastor, que é isso, pastor? Eu tenho que fazer boas obras. Então vamos lá na carta do apóstolo Paulo, que Paulo dá um esclarecimento. Jesus vai dar aqui já de cara, mas eu quero ver com você o que Paulo também fala. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Olha só. Que ninguém é salvo. O que hei de fazer para ser salvo? A salvação não é mérito. Veja só aqui. Efésios, capítulo de número 2, e assim que você encontrar, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: e vos vivificou, versículo 1. Se vivificou é porque estava morto. Os homens estavam todos mortos em seus pecados. Olha lá, veja aí comigo. E vos vivificou, verso 1, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo nós andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne. Nós andávamos de forma desenfreada, fazendo a nossa vontade, vivendo conforme a natureza humana, mesmo sem nenhuma iluminação da mente para aquilo que é correto. A gente vivia por instinto, praticamente, o que Paulo está dizendo. Deu vontade, eu vou e faço. Paulo diz, não, no outro tempo nós andávamos assim. Porque os animais andam assim, os animais irracionais, eles andam por vontade. Deu vontade de comer, come, deu vontade de fazer, coabitar com a sua parceira, eles coabitam e não olham lugar e não está nem aí. Ou seja, vivem de forma que são conduzidos pela vontade, a carne. Paulo chama isso de carne. Paulo chama isso de vontade da natureza humana, viver segundo o curso deste mundo, ou seja, entregue a viver de qualquer forma. Noutro tempo nós andávamos assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí Paulo disse, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois o quê? Pela graça sois salvos. Paulo está dizendo, a salvação, se dependesse das obras, estava todo mundo morto. Porque as obras dos homens, por mais que ele tente ser perfeito, ainda a natureza pecaminosa ainda continua atuando nele. Então, por mais que ele queira ser salvo por suas obras, as suas obras estão mortas em ofensas e em pecados. Então Paulo disse, olha, vocês não são salvos pelos méritos, pelas obras, pelo quem vocês foram e pelo quem vocês são agora, mas é pela graça sois salvos. Veja aqui no capítulo de número 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é presente de Deus. Eu te pergunto, quando você ganha presente, você paga? Quando alguém te presenteia, você diz, quanto foi? Preciso te pagar, tenho que fazer alguma coisa para poder pagar esse presente. É assim que você faz? Você fica muito agradecido pelaquela pessoa que acabou de te presentear. É dom de Deus, dom é dádiva, dádiva é presente. Isso não vem de vós, é um presente de Deus para a sua vida. Você tem que entender que salvação não é por meritocracia, é Deus te presenteando mesmo sem você merecer.
Pela graça sois salvos. Por isso que as pessoas não aceitam muitas das vezes. A graça é tão simples que se torna complicada para alguns seres humanos. Difícil de entender para as pessoas, porque dentro da pessoa sempre carrega esse dilema: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu tenho que fazer alguma coisa. Deus está dizendo: não, você não tem que fazer nada, eu escolhi te dar. Mas eu sou um mero mortal, pecador, minhas obras não são perfeitas, eu estou sempre errando, eu estou sempre falhando, eu estou sempre pensando mal de alguma coisa, eu estou sempre errando, eu estou sempre olhando para onde não deve, eu estou sempre indo aonde não devo ir. Então Deus, eu preciso redimir fazendo alguma coisa. Ele disse: não, você é salvo pela graça. E o que é ser salvo pela graça, pastor? É crer no que Cristo fez por você. Assim como Ele foi morto, sepultado, nós também fomos sepultados com Ele. E sepultado com Ele, nós também, assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele agora. E ressuscitados com Cristo, eu sou nascido em Cristo uma nova criatura. Eu sou um novo ser, criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que Paulo diz: as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora eu fui iluminado pelo Evangelho, a minha mente se abriu, eu acreditei na ressurreição, recebi a Cristo, recebi o Espírito de Deus. Agora eu não vivo mais segundo os meus esforços, mas segundo o que o Espírito de Deus vai produzindo em mim, regenerando o meu ser, para que cada dia eu vou me tornando melhor do que o que eu fui ontem. E isso é um processo natural agora, não é por esforço. Eu te pergunto, eu tenho um filho de 4 anos e um de 14. Um já está bem entendido já das coisas da vida, nem tanto, mas já tem um senso de direção. O de 4 não, nasceu agora, é novo. Eu te pergunto, um novo, ele tem noção do que faz? Quando você olha para o teu filho de pequeno, ele faz coisas que você diz: poxa, ele faz, mas não tem noção nenhuma do que está fazendo. E ele faz simplesmente por instinto, por hábito. E à medida que ele vai crescendo, e vai se evoluindo, e vai tomando consciência, a mente dele vai transformando ele no que ele vai ser amanhã. E esse processo do Espírito Santo em nós é da mesma forma. Não é o que eu tenho que fazer para ser salvo, é o que eu espero que Deus faça na minha vida, para que eu vou sendo transformado de glória em glória por Cristo Jesus. Eu deixo, assim como a minha consciência quando eu era pequeno foi me moldando, foi me transformando, e assim que eu fui deixando a minha consciência tomando conta de mim, e ela foi dizendo como eu deveria ser o Sirlei, como eu deveria me comportar, até o tempo em que eu encontrei a Cristo, e o Evangelho entrou em mim, e eu nasci de novo agora, e pela graça eu fui alcançado, não pelas obras. Então o Espírito de Deus agora em mim vai dizendo como eu vou vivendo, não o que eu deva fazer, mas como eu deva viver. Você está muito preocupado com o que deve fazer, quando você deveria estar preocupado como você deve ser. Você anda mais preocupado com o que tem que fazer, para, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de fazer isso, senão Deus vai ficar bravo. Não, o que eu tenho que ser. O Evangelho não é o que fazer, o Evangelho te chama para ser. Jesus disse: assim como eu sou, é para ser, sejais vós também. O convite do Evangelho não é para você fazer, é para ser. A graça te salva não para fazer, a graça te salva para você ser diante de Deus. Pastor, como assim? Jesus foi interrogado em João 6 pela multidão que seguia ele por causa de pão e peixe. Ele disse: vocês me seguem pela comida que
perece, mas vocês devem me buscar pela comida que não perece, para a vida eterna que o Filho do Homem há de dar. E aí eles perguntaram: o que nós devemos fazer para ser as obras de Deus? Como, mestre? O que nós faremos? Porque eles não querem. Os seres humanos não querem confiar só na graça de Deus. Os seres humanos querem fazer alguma coisa para ser salvo. E Paulo está dizendo, Jesus está dizendo, os evangelhos dizem a todo momento: não é pelo que você faz, é por quem você está se tornando como ser humano. Porque não adianta você fazer e continuar sendo ainda aquela velha mesma pessoa. Tem gente que faz um monte de caridade, ajuda muita gente, mas continua sendo arrogante, continua sendo prepotente, orgulhoso, raivoso, odioso, não libera perdão. Continua carregando dentro de si a velha natureza. Então, olha, não é pelo que você faz. E olha o que diz aqui em Efésios capítulo de número 2 ainda. Versículo de número 10, 9 e 10. Não vem das obras, não vem do que você faz, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, fomos criados por Deus, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É dever andar moralmente correto. É dever seu não roubar ninguém, é dever seu não defraudar ninguém, é dever seu ser um bom ser humano. É dever seu ser alguém moral, porque nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então não é pelas obras, mas o ser humano está sempre querendo fazer alguma coisa, achando que fazendo pode ganhar o coração de Deus e Deus dizer: pode entrar. Veja aqui no Evangelho de João, olha só, João capítulo 6, capítulo 6, versículos de número 28 e 29. E disseram-lhe, pois: o que faremos? É essa a interrogação de todo mortal, está sempre dizendo: Deus, o que eu tenho que fazer mais para o Senhor me abençoar? O que eu tenho que fazer mais para chamar a atenção dos céus? Ou seja, parece que quanto mais eu faço para Deus, mais Deus me abençoa. Não é, meu amigo. Deus te abençoa porque Ele quer te abençoar. Para de fazer barganha com Deus, toma lá, dá cá, isso é barganha, é moeda de troca. O que eu devo fazer? Deus disse: é pela graça, meu filho. Ai, se eu dar 1 milhão para Deus, Ele vai me dar 10 mil. Está querendo comprar Deus? Ai, eu vou todos os dias para o culto, porque quanto mais eu vou para o culto, Deus me abençoa. Deixa eu quebrar esse estigma também de você. Não é a quantidade de culto que você vem aqui que te faz abençoado. Ô pastor, o senhor está pregando contra, eu não vim para a igreja, o senhor não quer que eu venha? Vim com esse pensamento? Não, fique em casa. Nem venha. Eu venho terça, eu venho sexta, eu venho domingo, porque pela graça eu sou salvo. Eu não venho aqui bater ponto. Vim mais um culto. Vim aqui fazer mais um sermão. Vim aqui pregar mais um dia. Vim aqui fazer mais uma obra. Não! Eu não vim fazer. O que faremos para executarmos as obras de Deus? Essa é a interrogação de todo mundo. Pensa que Deus se alegra com obra, com estética e com performances. Deus não se alegra com estética e performance. Pode ter templo bonito, pode ter luzes, câmera, ação, pode ter riqueza, roupa bonita, pode ter várias performances. O que faremos? Vamos enfeitar mais, vamos embelezar mais. Não é o que faremos que chama a atenção de Deus. Pela graça sois salvos, não vem das obras, para que ninguém bata no peito e diga: é porque eu fiz tal coisa que Deus me abençoa. Deus abomina esse tipo de gente. Isso é abominação, isso é barganha com Deus. E com Deus não se faz barganha, porque Deus é santo e inacessível. Não tem negociação com Deus. Não é o que faremos,
Ah, pastor, mas temos que embelezar a coisa. Sim, isso é da nossa ordem aqui. Isso é para nós mortais bestas, com todo respeito, não estou chamando ninguém de besta, mas é nós mortais que vive aqui e que quer impressionar os outros, achando que pode impressionar a Deus com alguma coisa. Como é que impressiona a Deus que mesmo antes de eu falar, Ele já sabe o que eu vou falar? Aí você quer comprar a Deus com obras. Deus, eu estou orando todo dia, hein? Sabe o que Paulo disse aos Romanos? Depois você lê a carta de Paulo aos Romanos, que Paulo fala muito acerca de graça. Paulo disse assim: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que se compadece e dá. Muitas vezes eu e você corre para fazer, e o outro que não fez nada foi abençoado. Ou você não já viu coisas assim? Isso te deixa com a inveja, né? Com a raiva, fala lá. Dei meu dízimo, dei minha oferta, sacrifiquei, mas ao outro, está melhor do que eu. Aí Jesus contou uma parábola com gente assim, lembra aquela parábola dos trabalhadores? Que um começou a trabalhar às 6 horas da manhã, o outro chegou 4 da tarde e o Senhor pagou todos igual, e o que começou a trabalhar o dia todo reclamou porque o outro que chegou no final ganhou o mesmo, e ele disse: o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, se eu quero dar para ele, o que você tem a ver com isso? Não é porque você trabalhou muito que você vai ganhar mais. Você está entendendo a ética do reino? Aí você quer comprar Deus, achando que você é por mérito. Lembra o publicano e o fariseu no templo orando? Um batia no peito e disse: eu oro sempre, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Olha, venho aqui, sacrifico, e eu não sou igual aos outros homens que são pecadores. Aí o outro que era cobrador de imposto, roubava e não queria levantar a cabeça, batia: é verdade, eu roubo todo mundo mesmo, eu não aguento. Quando eu chego para cobrar imposto, eu sei que tem que cobrar 100 denários, mas eu não aguento, eu peço 200, Deus. Me perdoa, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sei quem eu sou. Eu não vou ser salvo por causa do que eu faço, mas porque eu acredito naquilo que o Senhor é e pode transformar o meu ser. Aí Jesus perguntou: quem vocês acham que desceu para casa justificado? O publicano, o cara que queria ser alguém diferente, não quem faz. Na igreja está cheio de gente querendo comprar Deus com o que faz. Quer comprar Deus com todo respeito. Comprar Deus, você que me assiste no YouTube, no Face, que está aqui na igreja, querendo comprar Deus com dízimo, quer comprar Deus com sacrifício, quer comprar a Deus com obras. É porque eu sou obreiro, é porque eu sou pastor, é porque você, é porque eu sou, porque o quê? Eu e você somos todos iguais diante de Deus. Todos, Ele cerrou todos debaixo do pecado para agir de graça com todos também. Não há ninguém melhor do que ninguém. O que devemos fazer para herdar a vida eterna? E aqui os judeus têm essa interrogação consigo. Olha só. E disseram-lhe: pois o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus diz: como é que é? As obras, está no plural. Está no plural. E a resposta de Jesus é no singular. Eles perguntam no plural e Jesus responde no singular. Não tem as obras de Deus. Diga comigo: não existe as obras de Deus. Ah, pastor, mentira, me falaram que tem. Ah, então vai brigar depois com Jesus quando você chegar lá na glória, porque foi Ele que falou. Agora você vai questionar Jesus? Porque aqui a pergunta humana é: quais são as obras? O que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta: creais naquele que Ele enviou. Quer executar a obra de Deus? Viva crendo na ressurreição da qual Ele enviou para vós. O que faremos para ser salvo? Executarmos alguma coisa? Não. Crer que Ele morreu e ressuscitou para nos redimir dos nossos pecados e nos tornarmos outros seres humanos melhores, para que nós voltássemos a andar nas boas obras, como era planejado desde o princípio. Só que agora os homens têm que fazer penitência, têm que fazer não sei o quê, e não me esquece, uma vez me disseram assim: pastor, o senhor vai pregar até morrer? Eu falei: não. Hoje, pastor, o senhor nasceu para o altar. Eu falei: não. Isso aí te ensinaram a religião, eu não nasci para o altar.
Pastor, o senhor não nasceu para o altar? Não, pastor, mas o senhor não pode sair do altar. Eu falei, como é que é? A minha vida não se resume em fazer. A minha vida se resume em ser lá fora. Luz do mundo e sal da terra. Porque minha vida não se resume em fazer as obras de Deus. Eu não vou apresentar contra as igrejas eu pastoreei. Não vai chegar lá no céu e dizer, olha Deus, aqui ó, comecei a pastorear com 19 anos, o senhor lembra? Tinha 19, eu assumi uma igreja, depois outra, fui para o Rio, fui para Salvador, voltei, aí eu vim para São Paulo, fui para o Rio de novo, vim para Mogi. Deus, olha, quantas obras, hein? Que currículo! Olha, graças a Deus, Senhor, graças a Ti, que eu não sou como os demais homens, que não tiveram coragem de abrir mão de tudo para Te servir. Aí Deus vai olhar para mim e vai dizer, se eu não me arrepender e ser um ser humano melhor, apartai-vos de mim que eu nem sei quem Tu é. Porque o que preza para Deus não é o que você faz, é quem você está se tornando. Que tipo de pessoa você está sendo? Que tipo de pessoa você está sendo? As pessoas estão esquecendo de ser humano. Jesus veio nessa terra não para fazer, Ele veio mostrar à humanidade como nós devemos ser. Se Ele viesse fazer, Ele vinha para fazer no grupo sacerdotal, Ele ia nascer de um berço de ouro, de sacerdote, na linhagem sacerdotal, para servir no sacerdócio. Não, nasceu numa manjedoura, na simplicidade da vida, andou com os piores tipos de gente, amando todo tipo de gente, perdoando todo mundo, porque é Deus vindo para ser humano, para mostrar como deve ser, e ser humano querendo ser Deus, fazer. Porque o que da concepção mitológica é? Todo Deus tem capacidade de fazer. Todo Deus tem potencial de fazer. Não foi o que a serpente propôs para Adão e Eva? Deixa de ser quem vocês são, porque quando vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Deus, terão potencial para fazer, mas vão deixar de ser. O ser humano hoje tem potencial de fazer tantas coisas, mas está perdendo a essência de ser. Tem potencial de levar foguete para o espaço, tem potencial para fazer uma inteligência artificial gigantesca que está se criando, tem potencial para criar grandes tecnologias, grandes estruturas. Sempre foi assim. Antes mesmo da era tecnológica, já tinham uma capacidade de fazer coisas tremendas. O maior exemplo disso é Babilônia, quando eles decidiram, vamos fazer uma torre que toque aos céus. Porque o homem está sempre fiando isso na cabeça, porque o mais importante é fazer do que ser. Eu quero fazer porque chama atenção. Eu quero fazer porque desperta os olhos dos outros. Mas aquilo que é elevado, diz Paulo, aquilo que é elevado perante os homens é abominação diante de Deus. E aí não é o que eu tenho que fazer. Pastor, mas o que isso tem a ver com o jovem rico? Volta lá no Evangelho de Lucas 18, dá uma olhada o que Jesus vai ensinar para ele. Lucas 18, e perguntou-lhe um certo príncipe, Lucas 18, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Aí Jesus interroga ele dizendo, sabe os mandamentos? Sabe o código de ética moral? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele, o jovem, todas essas coisas tenho observado.
desde a minha mocidade. Ou seja, desde novo eu sou um rapaz que vive na moral e na ética. Tenho moralidade, eu tenho ética. Guardo a moral, porque a Torá é um código de ética moral, de conduta. Toda a Torá ela é feita com código moral, de ética. E aí Jesus pergunta para ele acerca disso. Sabe, conheces os mandamentos? Ele disse sim, claro. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Você é moral, você é um rapaz ético, você tem boas obras, mas ainda te falta uma coisa. E o interessante é que no Evangelho de Marcos e Mateus diz: e olhando Jesus para ele, o amou. Jesus amou esse jovem. Jesus viu o potencial nele para a vida eterna. Jesus olhando para ele o amou. Mas Jesus mesmo amando disse: ainda te falta uma coisa. Você moralmente, por fora, joia, hein? Você é um rapaz que respeita mesmo a tua mãe. Você é um rapaz que não seria capaz de adulterar. Você é um rapaz fiel. Você realmente é um rapaz que não teria coragem de roubar o outro. Realmente. Você é um rapaz que moralmente, esteticamente, na performance da vida, joia. Você é um filho que toda mãe queria. Mas mesmo eu te amando, eu tenho que te dizer: ainda te falta uma coisa. Aí Jesus não quer saber da ética estética, não. Quando Jesus olha para a gente, Jesus sempre olha para dentro da gente e sabe o que realmente está faltando dentro da gente. Porque a nossa arrogância, a nossa presunção, soberba, nós achamos que somos perfeitos. Porque não roubamos, não matamos, não furtamos, não fazemos nenhum tipo de desvio de conduta moral. Então a pessoa pensa que ela está completa. Louvo a Deus, busco a Deus, falo de Deus, sirvo a Deus. É um rapaz que conhece desde a mocidade os mandamentos. É um rapaz que passou pelo bar mitzvah. É um rapaz que fez o juramento de guardar os mandamentos. Mas mesmo Jesus olhando para ele, amando, no Evangelho de Marcos e Mateus diz: e olhando Jesus o amou e disse: ainda te falta uma coisa. E é esse que falta uma coisa que nos complica, né? Porque se Jesus olhar hoje para dentro de você, você está totalmente dependente da graça dele, sendo transformado pela graça, ou ainda te falta uma coisa? Porque só a graça dele pode transformar isso que falta dentro de você. Só a graça dele pode arrancar isso de dentro de você, não é as obras, não é os teus esforços. Porque você já tentou várias vezes pelas tuas próprias forças parar de fazer tais coisas e você mesmo não consegue. Ainda te falta uma coisa. E para o jovem rico foi: vai, pega o que tens, vende, compartilha, reparte, doa aos pobres. Vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Jesus diz: você ainda não tem tesouro no céu. Você tem acúmulo de coisas aqui na terra. Você tem vida aqui. Você tem estética, performance aqui. Mas ainda nos céus você não chamou atenção. Tem muita gente assim, que aqui na terra impressiona. Que aqui na terra deixa muita gente boquiaberto. Que aqui na terra as pessoas dizem: que eloquência, que pessoa dotável, que pessoa cheia de talentos, que pessoa cheia de coisas para fazer, quantas obras ela tem. Mas quando Deus olha de lá de cima e diz: mas ainda falta uma coisa.
falta uma coisa. Falta você ainda libertar-se desse seu eu, desse seu eu interior que te engana. Porque Jesus, quando disse isso, ele ficou muito triste, porque possuía muitas riquezas, tinha muita aquisição. E aí revelou claramente que ele só tinha condição de fazer, mas não tinha condição de ser um ser humano melhor. Deu as costas para Jesus e diz: eu prefiro continuar sendo o que eu sou do que tornar-se ser alguém que o Senhor queira que eu seja. E talvez é difícil para você tornar-se ser quem Jesus quer que você seja. Você quer muitas das vezes continuar sendo o que você é, mas na estética apresentando todo mundo que sabe quem é Deus, vem para culto, participa de culto, conhece os mandamentos, sabe a palavra, tem a palavra contigo, mas ainda continua sendo quem você é aí dentro. Porque se não for transformado aí dentro, é só estética, é só performance de culto, gente. Jesus chamou isso de hipocrisia religiosa, que eram os fariseus que viviam assim, cheio de estética, conhecia a lei, sacrificava, estava no templo, dando culto a Deus, mas eles não queriam uma mudança interior. O jovem rico, ao dar as costas para Jesus olhou para a multidão e disse: quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. O quão difícil é alguém que é rico de ganância. O quão difícil é alguém que é rico de ódio. Porque rico não é só de dinheiro, não. Tem gente que carrega uma riqueza chamada ódio dentro do coração. Carrega uma riqueza chamada de autoaprovação pessoal. Carrega uma riqueza chamada orgulho, vaidade. E aí quando Jesus disse: abre mão disso, larga de ser esse tipo de gente, você diz: não, eu prefiro continuar carregando dentro de mim essa ganância, esse apego pelas coisas terrenas, e eu vou continuar em busca do que eu acho que tem que fazer para que eu venha agradar a Deus. A única forma de cada um de nós agradarmos a Deus é abrir mão da nossa presunção interior, das nossas riquezas internas, por amor a Cristo, e dizer: eu estou pronto para viver e morrer por amor de Cristo. Eu estou pronto a fazer qualquer coisa para poder ter Jesus. Se for preciso deixar pai, mãe, filhos, família, trabalho, eu não vou me apegar em absolutamente nada dessas coisas, porque essas coisas não têm poder de me mudar em um novo ser. Pelo contrário, essas coisas vão nos tornando presunçosos, prepotentes, arrogantes, muitas vezes narizinho empinado, achando que é melhor do que o outro, que tem mais condição do que o outro, que é melhor do que o outro, que pode fazer mais do que o outro. Mas você e eu nessa terra fomos chamados não para fazer alguma coisa, mas para ser a imagem e a semelhança daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga graças a Deus. Não é o que você tem que fazer, é quando você vai tornar-se ser alguém que sirva a Cristo como Ele quer. Aí os discípulos disseram: mestre, quão difícil, quem pode salvar-se? Se é assim, quem pode salvar-se? Aí Jesus disse: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Conheço muitos ricos que abriram mão das suas performances para viver uma vida de evangelho, mesmo tendo condição. Já vi também pessoas pobres que não têm nada, que continuam vestidos de riquezas da arrogância, da presunção, do orgulho, do ódio, da raiva. E os discípulos perguntaram: mestre, e nós que deixamos tudo e te seguimos? O que nós ganharemos?
no versículo 28, olha Pedro perguntando. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa. Jesus não está dizendo para você abandonar a sua casa, não é isso. Jesus está dizendo que você não pode colocar o seu coração nas coisas. Que o teu coração, o teu ser não pode estar mais apegado a nada dessa terra. Porque tudo dessa terra passa, tudo passa. Tudo, o nosso trabalho, os nossos esforços, os nossos bens, tudo isso passa, ó. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, os pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino. Pastor, o que é reino de Deus? É graça. E o que o reino de Deus é? Não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É Deus te moldando aqui dentro. É o reino aqui dentro de você. Jesus disse: quando disserem a vocês que o reino de Deus está aqui, está acolá, não creia, porque o reino de Deus está em vós. Que não receba 100 vezes mais, Jesus disse, pelo reino, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Aí Jesus disse: quer saber como vocês serão salvos? O que vocês têm que fazer? Não é fazer nada, é desprender-se das coisas dessa vida. Você quer ser salvo? Não é o que você tem que fazer, é o que você tem que ser. E só alguém sendo é que consegue abrir mão das coisas. Talvez você não consiga abrir mão nem de algumas coisas simples da vida, por amor ao reino. E aí você está aí desesperado e desesperada, angustiado, porque você está correndo atrás em fazer. Não adianta você fazer se você ainda não se desprendeu aqui dentro de você das coisas. Porque a vida não é feita do que temos. Jesus disse: a vida de um homem não se constitui da abundância do que ele possui. Tudo passa, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não se apegue no fazer, não se apegue em ter e fazer. Venha servir a Deus em busca da graça dEle, do favor dEle, do presente dEle para você. Você não precisa pagar por nada, é de graça. Você não precisa pagar para receber bênção nenhuma. Pastor, então tem que jejuar? Você não jejua para ganhar nada. Eu jejuo porque eu sou salvo, não para Deus me abençoar. Eu jejuo porque eu quero mortificar o meu eu. Eu oro para controlar minha carne. Eu não oro para receber alguma coisa. Porque o Pai Celestial, bem sabeis que vós necessitais de todas estas coisas. E sendo o homem mau sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bem aos que lhe pedirem. Não precisa você fazer barganha com Deus, dizendo: Deus, eu vou fazer isso para o Senhor me dar isso. Não precisa. É só você servir a Ele em espírito e em verdade. É só você mergulhar na graça dEle e dizer: eu confio na Tua graça, eu não sou perfeito. É a oração do publicano. É difícil, Senhor, mas eu estou aqui, tenha misericórdia de mim. Eu dependo da graça do Senhor, do favor do Senhor. Não é o que eu tenho que fazer, senão você vai dar as costas para Jesus. Porque quando você busca Jesus, porque tem que fazer alguma coisa, mais cedo ou mais tarde você dá as costas para Ele e vai embora. Agora, quando você entende que você é salvo pela graça, você vai estar sempre colado, porque você se torna um ser humano grato. Quando você entende o valor da graça e diz: eu fui presenteado, e todo dia essa pessoa te presenteia, você não quer deixar ela mais nunca, é ou não é? Todo dia alguém que te abençoa e não te cobra nada, e não te imputa nada, pelo contrário, vai tirando os fardos de você. O que você quer? Eu quero estar com essa pessoa todos os dias. Aonde ela estiver, eu também quero estar, porque ali ela está derramando graça sobre mim. Andar no Evangelho é andar debaixo da graça de Deus, não é
do que fazer. Não, pregar, evangelizar, realizar o que tem que ser feito, isso é da natureza de quem é salvo pela graça. Não faz isso em busca de uma recompensa. Não faz isso querendo os céus, porque o céu já foi lhe dado. O céu já é meu e seu, porque foi do agrado do Pai dar-vos um reino para vós. Então não precisa você barganhar com Deus. Precisa ficar com moeda de troca. Pastor, mas eu aprendi assim, a religião te ensinou assim. Jesus não. Jesus, quando abençoava alguém, ele dizia: vá. Lembra o gadareno quando foi liberto? Ele ficou tão grato que disse: eu vou contigo. Jesus disse: não, vai para a tua casa e diga aos teus quão grande misericórdia Deus teve de ti. Vai e anuncia que você agora é um homem que está vivendo debaixo da graça de Deus e que você agora está em sã consciência, que você é um homem diferente, você agora é um novo ser. Que as pessoas de Gadara vejam a tua luz brilhando, que você agora é um novo homem. Estar debaixo da graça de Deus é as pessoas olhar para mim, para você e dizer: não é o que ela tem, não é o que ela faz, esse é um ser humano diferente. Essa é uma pessoa diferente. Ele ama diferente, ele perdoa diferente dos outros, ele suporta diferente dos outros, ele aguenta diferente dos outros, ele tem algo diferente. Ele era assim, agora ele é assim, não é o que você fez. Tem gente que vai medindo salvação e fé, ele não tinha nada e agora tem tudo. Olha como é que Deus se agrada. Não se engane com isso não, porque muitas vezes a pessoa não tem nada e é um ser humano extraordinário. É uma pessoa que ama, perdoa, carrega alegria e graça no coração para distribuir a todos que estão à sua volta. E é isso que é riqueza. A maior riqueza minha e sua não são os acúmulos de coisas que nós temos aqui, que fizemos e realizamos. Este legado pode perpetuar 100 anos, mas vai chegar um tempo que nem a tua família vai mais se lembrar do que você fez. Mas nunca vão esquecer de quem você era. Escute o que eu estou te dizendo. As pessoas, depois de um tempo, esquecem tudo o que nós fizemos, mas elas nunca poderão esquecer quem nós fomos na vida delas. Não é o que nós fazemos, é o que nós somos. É isso que dá entrada aos céus. É isso que escreve o seu nome no livro da vida. É isso que te dá entrada no reino de Deus, porque você não confiou na sua bondade, nas suas obras, você confiou na graça de Jesus Cristo em sua vida. Amém?